trechos do Evangelho. Sempre ele vai usar um trechinho do Evangelho e vai explicar o parágrafo durante as leituras. Então eu só queria falar um pouquinho do Chico, que ele nasceu, todo mundo já sabe, mas só um pouquinho rapidinho, que merece. Ele nasceu em 1910, né, em abril, em Pedro Leopoldo, e morou em Pedro Leopoldo até 1958. Como a partir muita gente dessa boa, né, Madalena? Nasce em abril. Sabe porque ela é de abril, ela é taurina. As né? meninas. Tem vários aqui que eu estou vendo, os taurinos, a gente observa, eles já manifestam. Olha você ver, ó, mais um ali. Então, ele desencarnou em 2002, que todo mundo lembra, né? Como ele dizia, eu quero desencarnar no momento que o Brasil esteja muito feliz, muito alegre. Então a gente tinha conquistado a Copa do Mundo. Então nesse dia ele transcendeu. Então, e o Emmanuel foi o seu orientador espiritual. Então, por muitas obras, né? O Chico, ele psicografou mais de 400 obras, né? Muitos publicados pela FEB. Então, tem vários também, pelo André Luiz, mas que o principal orientador foi o Emmanuel. Então, esse livro ele nos fala, né, de leitura simples, bem compreensível, e é muito atraente essa obra, porque ela fala do nosso coração. Então, vamos ver que ele começa, que é a leitura de hoje é a primeira leitura ante a lição, né? Então, mas ante a lição, vamos pensar no que disso. A primeira lição que vamos desse livro, talvez não seja, o grupo ainda vai decidir se vai dar sequência às leituras ou não, ou vai ser escolhida aleatoriamente, gente, né? Mas nós vamos apresentar a primeira para nos preparar para receber essa linda obra nos nossos corações. Então ele já vem falando ante a lição, perante, diante da lição, né? Diante do aprendizado, diante da sabedoria que a Boa Nova nos traz. Então ele começa: considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Então Paulo, ele escreveu ao Timóteo 2,7. Vamos lá. Ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre as luzes que recebes. Vamos ler tudo, depois a gente pode fazer uma reflexão em cada parágrafo. Quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia, sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Debalde escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrares o coração para o teu sentimento, mergulhe na claridade bendita da guerra. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações, e isso porque não dispensam o maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província de distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho, a janela, para que o sol nos visite. Dedica o esforço à graça da lição, e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação. Considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção nos apontamentos do código da vida eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa nova, dar-nos-á a boa vontade, dar-nos-á a entendimento em tudo. Bom, vamos lá.
Gostaram da lição? Então vamos refletir um pouquinho rápido. Começamos por aí. O que o Paulo falou? Considere o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Então todo mundo já sacou o que é, né? Que ele quis dizer. Então vamos lá. Olha, ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre as luzes que recebes. Gente, quando ouvimos a verdade, qual que é a nossa reação às vezes? Quando a gente não está muito preparado? Rejeição, resistência, a gente sai pela culatra, não é assim? Então a gente foge, né? A gente não quer nem pensar naquilo, porque é muito pra gente, pro nosso ego, né? Então, arrebenta com o nosso ego, então a gente não quer saber. Então, principalmente quando é contrário, que a gente tem. Por isso, que é contrário à nossa vontade, né? Quem fiz o céu de relance sem contemplar, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia sem abrir a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Quem me ajuda nessa compreensão? É muito bonito, né? Silene, você que gosta tanto do céu estrelado, das Sinfonia, das sinfonias. Como que pode ser para você? Vamos lá. Ajuda aí. Ô, gente, vai falar, Silene? Não? Olha aqui, a gente é tão despercebido, às vezes, diante da natureza, diante de tudo que nos cerca, não é mesmo? A gente levanta, tudo assim, está tudo funcionando bem, mas a gente esquece, né? A gente esquece de olhar para o céu à noite, tem estrelas tão lindas, a lua, mas a gente não dá muito valor, não é assim? E às vezes a gente passa a ouvir uma música, às vezes aquela que toca, a gente, olha, que música é essa? Né? A nossa percepção fica mais aguçada. Então, a gente liga no automático. Isso, e vamos vivendo Parar e observar. naquele condicionamento, naquela vida, né? Às vezes até aquela repetição de vida. Então não para pensar, não para olhar. Eu lembrei até do livro daquela príncipe que fala que só se vê bem com o coração. Isso, o essencial é visível aos olhos, então ele fala, né? Oi, Mix. Ajuda aí, Macaú. Aí eu fico imaginando assim, que fala muito do céu, mas tem a ver com o lado interno nosso, que às vezes a solução está diante do nariz, a gente não tem a capacidade de ver, a solução está ali, mas a gente vai buscar um caminho das pedras ali que não tem como, está na mão, mas da bobeira, ou simplesmente de bobeira, aí perde a oportunidade de resolver as nossas coisas e aquilo que os outros também estão passando para a gente. Com certeza. Né? Debalde escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes. Se não descerrares o coração para que teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Não é isso? O que vocês acham disso? Né, Isabela? Você pode falar. Ajuda aí, Isabela. Por mais que o pregador esteja no livro de luz, de sabedoria, de paz, para te mostrar a verdade, a vida espiritual, tudo. Se você não abrir, não tiver boa vontade de ouvir, de abrir o coração, de tentar entender o que está dizendo, é esforço em vão. Né, gente? A gente, muito bem, a gente escuta tanta coisa bonita, mas se a gente não está sintonizado, né, não está focado naquilo, que não passa despercebido, ninguém percebe o que acontece aqui mesmo. Nós temos tantas pessoas, principalmente a nossa professora, que fala tanta coisa bonita, tem hora que está voando, ó, longe daquele. Tem hora que tem vontade de matar ela. Tem hora que A gente pula. isso, ela não está falando que o nosso coração, né, no nosso ego, nossa mente está querendo, né? Ela está falando isso com a nossa alma. E a alma está esperando a gente sintonizar e ó. Madalena, Oi? também às vezes a gente leva só pro mental, né? Isso. E Saúde. esquece que tem que levar pro lado do coração, para poder. Isso. Abrir o coração, entregar a nossa alma para aquilo. Que a alma só escuta com o coração. E a gente só fica racionalizando, criticando, julgando e nada entra. Né? Então vamos ao próximo. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova. Boa Nova é o Evangelho, todo mundo sabe. Afirmando
assim, né, à frente das novas revelações. Isso porque não dispenso maltrato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Gente, isso é o que mais acontece, pelo menos comigo. Quando eu comecei a ler, eu achava tudo muito chato, entendeu? Eu não compreendia nada, as palavras difíceis de entender, as verdades que eu não queria entender, então eu já me dava sono, eu já logo dormia, né? Até que eu fui me educando, né? A minha mente, o meu ego, a minha personalidade, para chegar na minha alma, para tentar compreender. Que até hoje eu faço esse exercício, porque às vezes eu deixo para me preparar já na hora de ir para a cama. O sono já está batendo, já fiz tudo que fiquei na internet, fiquei na televisão, mas na hora da preparação, ó, 2 minutos já é o máximo. E às vezes eu não conseguia entender, né? Resistia mesmo, ficava mesmo pensando em outras coisas. Não é assim, Carlinhos? Você percebe isso também? Mas ele fala mal grato, né? A gente muitas vezes quer ficar só nesse entendimento aqui. Muitas vezes quando a gente desmiuça, né? Igual a gente está fazendo aqui, desmiuçando um pouco mais, a gente. Aí, olha o tanto de entendimento que vem, né? De várias pessoas, a gente pode buscar mais entendimento. Mas isso aí pra gente estar, né? Pra gente estar ali mesmo, presente, né? Entrar, deixa entrar na nossa célula, nosso sangue, nosso plasma, tudo para contaminar. Nós temos que deixar nos contaminar pela sabedoria do Evangelho. Porque contaminar nós somos muito de porcaria, de bobeira, né? De besteira nós somos tudo contaminados. Mas de coisa boa, às vezes, é difícil de entender. O nosso psiquismo é remitente. O próximo. Expandecer mano, porque esse é bacana. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho à janela para que os somos vizinhos. Gente, quando o bicho pega, pra onde que a gente corre? Ai meu Deus, começa a rezar, começa a pedir, liga para um, liga para outro, né? Assim, eu fico desesperado. Quando a sombra tá ali, quando bate na porta, a dor, o sofrimento, a gente começa a querer, né? Ligar, buscar ajuda, né? É mais ou menos, estamos no escuro ali, quer ver o sol. Quem vai abrir janela? Somos nós, ninguém vai abrir por nós. Nós receber até muita ajuda. Os amigos ajudam, mandam as boas vibrações, reza. A gente às vezes pede para rezar, para fazer prece, a gente mesmo faz não, espera o outro fazer pra gente. Né? A maioria das vezes é assim, ai fulano, reza para ver tudo, né? Mas nós mesmos ligar. Pede ajuda, às vezes não abre a porta nem a janela. E tá fechado o coração para receber, o corpo tá fechado, tudo tá fechado. Então como é que vamos caminhar? Como é que vamos ver a som? Dediquemos algum esforço à graça da lição. E a lição nos responderá com as suas graças. Não é isso mesmo? Bacana demais, né? Quando a gente está ali, 5 minutinhos, mas a gente ficou de corpo e alma, mente, coração, alma e tudo. Gente, a lição entra. A lição entra e ela nos dá o retorno, né? Assim, você a gente é assim, teve um insight, teve uma intuição. A intuição vem, é isso que está querendo nos dizer. É isso, né, Leandro? Como é que é a mesma frase, Silvia? O nosso esforço pessoal? Não, a gente dá, a gente recebe do que já foi de oferecer. Isso, também. Entendeu? Bacana, né? Então, vamos ficar abertos para receber as graças. É tão bacana, a gente pede as graças, mas na hora que ela vem, a gente está fechado. Estamos cerrados. O apóstolo dos gentios é claro na observação. Todo mundo sabe que o Paulo é apóstolo dos gentios, né? E várias outras igrejas que ele escreveu. Timóteo. Quem me ajuda aí? Laodiceia. Não, falando aí, vai. Coríntios. Efésios. E por aí vai. O Paulo escrevia para todos. Né? Depois que ele converteu, escreveu para todo mundo. Escreveu até para nós agora. Considera que eu te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Nessa hora, se você considerar, ele vai dar um significado ao considerar. Ó. Então ele fala, considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar, gente.
Não é bacana isso? Se a gente tiver esses significados, esses pilares, para a gente entender os ensinamentos, isso vai entrar com muita facilidade. É quando entra uma música na nossa cabeça, né, uma poesia, um sorriso que a gente nunca esquece. Então, se usar desses verbos, parar para refletir, vamos examinar, o que está querendo? Vamos examinar, vamos analisar, vamos pesquisar, né? Com esse intuito de ser um bom analista. Vamos atender, o Senhor está nos chamando nesse momento agora, vamos atender aquele horário para a gente se preparar, né? Vamos refletir, melhor assim, você até deita, para e reflete, o que quer dizer mesmo com isso? O que ele está me dizendo, né? O que ele está querendo dizer? Então, e apreciar. Pode ser sem moderação, pode exagerar, porque isso não precisa ter moderação não, para apreciar esses ensinamentos aí, ó. Pode exagerar, né, Hipólito? Pode. Pode exagerar, porque quanto mais você exagera, mais benefício você vai ter. Mais entendimento, mais intuição, mais insight vai vir na mente, né? E sejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do código da vida eterna, o que é o código da vida eterna? O Evangelho, né? O nosso código, né? O código moral que nós temos, né? Na filosofia cristã é o Evangelho, os ensinamentos do Senhor. Em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos ao entendimento em tudo. Então foi isso que eu trouxe para vocês hoje. Eu espero que vocês apreciem bem exageradamente esse livro. Tem todas as lições. Você pode beber, comer, imaginar, digerir de todas as formas que eu acho que vai valer a pena. A partir de hoje, você começa a ler essa leitura e tudo, ó, vai brilhar. Muito obrigada a todos. Até a próxima. Obrigado. Vocês me disseram, agora, mas eu não disse que seria da segunda parte, que eu hoje estou mais atrasado que nem outra vez. Mas como ele está aqui, ele vai fazer isso ao vivo e a cores. Não é? Boa noite a todos. Boa noite. Pajé branco. Fiquei pensando aqui, a última vez que nós aqui estivemos reunidos, a Silene queria me matar. Na semana, por causa do mordomo infiel. Na semana subsequente, não, mas o que acontece? Na semana subsequente, só para a gente entender, nas reuniões de preparação que nós fazemos, aliás, não foi na reunião, não, eu perguntei para a Silene, mas eu te perguntei, né? Porque a equipe do grupo de estudos desceu, não tinha ninguém aí, só estava você. Porque as meninas estavam fazendo a preparação do atendimento fraterno. E a Silene falou comigo, como é que você falou, Silene? Como é que você se sentiu? Incomodado. O que mais? Basicamente era isso, né? O objetivo é esse mesmo. O objetivo do Evangelho para nós é nos mostrar uma nova posição, um novo lugar, uma nova postura, uma mudança, né? Eu me lembro que dos primeiros livros que foram divulgados entre nós foi o livro Reforma Íntima sem ter mesmo partido, né? E de lá para cá, dizemos e ouvimos dizer constantemente sobre a reforma, né? Mas está igual a reforma lá de casa, uma casa E esse é o objetivo do Evangelho, né? Estimular, fomentar essa reforma, para que nesse código de ética moral cristã nós possamos nos tornar melhores do que somos e um dia sim sairmos dessa instância e não nela precisarmos mais voltar. É isso? Para mim é, né? Meu desejo sincero é. Bom, e a última pergunta que fizemos então, né, foi sobre a frase: dai conta da tua administração.
Isso é que provocou o maior revolução aqui, né? Não é verdade? E quando eu citei que no livro do Inácio dizia para nós que no início do processo da criação do mundo até então, deste ordem, né? Cada um de nós teria aproximadamente 10 mil encarnações. É isso? Que aí que todo mundo surtou de vez, né? 10 mil encarnações fazendo a mesma coisa, basicamente. Aí estava eu lá em casa ontem, 8 horas da noite, pensando o que eu ia trazer para cá. Eu sou muito organizado, né? E aí eu estava lendo exatamente um outro livro do Inácio, que trouxe um tema para mim que eu achei bem legal para nós. Ele é simples, básico, e na posição que o Evangelho nos traz, eu achei bem bacana nós trabalharmos com um lado que nós temos maior condição de fazer, que é o lado humano. Trabalhando. Sai tudo correndo. Que é o lado humano. Tá? Então eu trouxe o Sermão do Monte, né, as bem-aventuranças, sobre a visão de Mateus e de Lucas. Mais um. Sobre a visão de Mateus e de Lucas. Nós vamos bater um papo sobre isso, fazer uma leitura sobre isso, fazer uma abordagem. Nós vamos trabalhar um versículo magrelo, tá bom? Dessas bem-aventuranças. Um só. Tá bem? Aí vamos ver se a gente sai daqui mais animado, se ninguém quer me matar nessa vida. Tá? Muito bem. Então nós vamos fazer a leitura primeiro, tá? De Lucas. Tá certo. Lucas, capítulo 6, versículos 12, 13, 17 e 19. Essa, para nós, é a introdução. Tá? Não sei se vocês se lembram, mas a história, o pastor Lino traz para nós, nos livros Sabedoria do Evangelho, o contexto da história. Tá? Se nós começarmos a ler diretamente nos versículos envolvidos na passagem, nós vamos perder o que é que precedia e para onde estava indo. Então fica um retrato, né? É como você tirar um retrato de umas pessoas, mas você não sabe o que está acontecendo em volta. Eu acho que faz falta. Tá? E o preâmbulo é exatamente isso. Ó. E aconteceu naqueles dias, que naqueles dias se retirou para o monte a orar e passou a noite no oratório de Deus. Jesus subiu ao monte. Tá? E quando se fez dia, chamou os seus discípulos e escolheu os 12. Não tem uma passagem que é a escolha dos 12? É exatamente nessa sequência. Tá? Os 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de emissários. E descendo com eles, parou no lugar plano, onde se achava uma multidão de seus discípulos e muito povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, onde vieram para ouvir e ser curados de suas enfermidades. Então, qual é a sequência? Ele se retirou para estar só com o Pai, chamou os discípulos ao trabalho. Algumas passagens dizem que ele distribuiu o poder a eles, não é assim? Tem algumas passagens que dizem? Para que eles também pudessem fazer as curas, e desceram e encontraram, para variar, uma multidão, não é? Nessa época onde Jesus passava, ele trazia uma multidão. Não era assim? Ah, vocês não estavam lá, não? Ah, então vocês têm que responder, pelo amor de Deus. Né? E os que eram atormentados por espíritos atrasados ficavam sãos. E todo o povo procurava tocá-lo, porque saía dele uma força que os curava a todos. Outras passagens do Evangelho nos falam sobre isso. Né? Da mulher hemorrícica, por exemplo, não é? Que toca a veste e pergunta quem tocou, e assim sucessivamente. Então o contexto histórico é esse. Tá? Aí vão entrar as bem-aventuranças. Tá bem? Então vamos lá. Alguém lê para nós, por favor.